ultimamente encontramos alguns símbolos ou logomarcas que ficamos sabendo a seguir que são símbolos da nova era. Mas qual a razão da utilização de símbolos na nova era e quais são esses símbolos? Bom, nós sabemos, como se costuma dizer, que os exemplos valem mais do que as palavras. Desde que a nova era possa utilizar de símbolos que fiquem melhor impregnados na opinião pública, ela pode fazer uma divulgação maior e melhor das suas finalidades e dos seus objetivos. Helena Blavatsky, quando recebeu o seu plano dos mestres cósmicos, recebeu uma orientação clara e específica de que ela deveria utilizar de alguns símbolos para ajudar na penetração do movimento Nova Era. Quando nós compramos um produto, nós compramos a imagem que ele traz consigo. Os símbolos servem para isso. Muitos desses símbolos da nova era estão sendo largamente utilizados em desenhos animados, em grifes de roupa, de moda e etc. O que acontece? Você acostuma com uma grife de roupa, por exemplo, com um símbolo da nova era. Um dia você entra dentro de uma livraria e você de repente olha para uma capa de um livro e ali na capa do livro está o símbolo que você gosta de usar na sua roupa. O que acontece? Você vai e compra e se interessa para ver o que tem dentro daquele livro. E, obviamente, você estará recebendo muito mais do que o símbolo. Estará recebendo a ideologia que vem por detrás. Essa é a razão por que eles se utilizam de símbolos, para ajudar a vender a imagem daquilo que eles se propõem, daquilo que eles pretendem colocar na sociedade, as novas ideologias, filosofias, daí por diante. Alguns símbolos que são muito conhecidos de vocês, existem muitos outros símbolos, mas eu quero citar alguns que são mais conhecidos da grande maioria. O primeiro deles é o arco-íris. O arco-íris, para os New Agers, é uma ponte entre as pessoas e a energia cósmica, ou as energias cósmicas. Ou seja, tudo que Deus faz, Satanás imita. O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com os homens. Os New Agers vêm e assumiram para si mesmos esse símbolo. Contudo, o símbolo deles é o arco-íris pela metade. Porque se vocês notarem, o arco-íris de Deus, ele vai da terra para a terra. O arco-íris dos New Agers não, é da terra para o céu. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque muitas pessoas procuram ver pelo em ovo. Nem todo arco-íris é de nova era. Então é muito importante que nós tenhamos uma atitude equilibrada para não sairmos às caças às bruxas, não. O arco-íris que eles se utilizam é o arco-íris pela metade e vocês vão perceber claramente que significa uma ponte entre a Terra, ou seja, entre as pessoas e a energia cósmica. O segundo símbolo utilizado por eles é o fita entrelaçada sem fim, ou vidas entrelaçadas. É aquele símbolo do Unibanco. E também é o símbolo que está na capa daquele livro, A Conspiração Aquariana. Agora, um outro parênteses aqui. Se você tem uma conta no Unibanco, não vá fechar a sua conta. E nem quero dizer que o Unibanco é nova era. Mas esta é mais uma forma da gente estar aqui provando e denunciando como eles se introduzem muito sutilmente em todos os segmentos da sociedade. Esse símbolo tem a ideia de todos nós estarmos ligados uns aos outros, em que os problemas da humanidade são, na realidade, problemas de todos, não são simplesmente problemas de cada um dos países, ou de raças, ou de credos. Então, esse símbolo dá a ideia de que nós devemos nos unir e acabar com todo tipo de separação. O terceiro símbolo, que é muito conhecido, é o símbolo do Yin e Yang, ou também conhecido por vocês como Town e Country. Esse símbolo, como vocês podem notar, parecem dois peixinhos, um de ponta cabeça em relação ao outro, e eles são absolutamente simétricos. Se você notar bem, na parte branca tem um pontinho preto, e na parte negra tem um pontinho branco. O que isso significa? Que os dois opostos precisam um do outro. Ou seja, o bem não vive sem o mal, e o mal não vive sem o bem. E eles ainda, através desse símbolo, estão afirmando que não existe nada que seja absoluto. Não existe bem que seja absoluto. E essa é a razão porque existe um pontinho preto no branco. E não existe mal que seja totalmente mal. E essa é a razão porque existe um pontinho branco no preto. Esta é uma ideologia zen budista,
que está sendo infiltrada na sociedade. Eu não sei se vocês se lembram daquela novela que tinha uma música que falava assim: meu bem, meu zen, meu mal. Esta filosofia afirma que não existe nada que seja absoluto, ou seja, todos os opostos, todos os extremos são maléficos. Como consequência disso, por exemplo, eles afirmam que você tem dentro de si tanto o lado masculino quanto feminino. Vocês se lembram daquela música do Pepeu Gomes, masculino e feminino? Ser um homem masculino não fere o meu lado feminino. Se Deus é menino e menina, também posso ser masculino e feminino. Ou seja, esta filosofia, ela fere frontalmente todos os absolutos de Deus. E a palavra de Deus é muito clara quando diz que Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Portanto, aí está um padrão de absoluto, o padrão de Deus. E a palavra de Deus nos leva, nos exorta, nos admoesta a buscarmos esse padrão. Quando Pedro fala na sua carta: sede santos porque eu sou santo. Portanto, esta ideologia está relativizando os absolutos de Deus. Ninguém tem mais que fazer A ou B, porque isto é segundo cada um. Não existe verdade que seja absoluta. A verdade pode ser verdade para você e não ser para mim. Esta é a ideologia da nova era que está sendo disseminada através desse símbolo Yin e Yang. O quarto símbolo que nós vemos usado também largamente é o unicórnio. E como vocês podem ver, o unicórnio tem um corno na testa. Isso significa liberdade sexual. Eles apregoam a liberdade sexual a despeito dos indivíduos estarem vinculados a uma relação de matrimônio. Portanto, mais uma vez nós vemos uma afronta à palavra de Deus. O quinto símbolo que nós estamos vendo aí é a cruz com o laço, também muito utilizado pelo movimento hippie. Significa o quê? Desprezo da virgindade. E é um símbolo também da deusa do amor, que é Vênus. Um outro símbolo muito utilizado pela nova era é também aquele que se encontra em Apocalipse 13, 18, é o 666. Este símbolo, segundo a opinião de escritores da nova era, como Alice Bailey, declara que este símbolo traz muita sorte. E como é um número que aparece na Bíblia, e como a Bíblia é um livro lido mundialmente, então há uma fixação maior da nova era representada pelo símbolo 666. Há outros símbolos que a nova era se utiliza, como por exemplo a cruz suástica, também utilizada pelo nazismo nos tempos de Hitler, na criação de uma raça superior que estabeleceria dentro dos princípios do nazismo um tipo áureo de um reinado de paz, pelo menos por 1000 anos. E como o objetivo da nova era será um futuro governo de paz mundial, então este símbolo também é utilizado dentro da nova era. Outro símbolo muito utilizado também é a estrela de 5 pontas. Esta estrela de 5 pontas, ela foi emprestada da magia negra, também chamada de pentagrama, que é aquele círculo fechado onde há uma estrela de 5 pontas, onde as pessoas adentrando fazem o seu culto satânico, buscando lá as energias místicas. Este símbolo ele é utilizado pelos New Agers, e eles dizem o seguinte, que as duas pontas para cima significam Lúcifer reinando, e as duas pontas para baixo, ou seja, quando as duas pontas estão para baixo e não para cima, significam o homem sendo Deus. Quero também fazer aqui um parêntese. Nem toda estrela é símbolo de nova era. Existem grifes que existem, por exemplo, de calçados, como All Star, que usam a estrela de 5 pontos. Isso não significa que eles são da nova era. E o último símbolo que eu gostaria de citar aqui para vocês é o chamado de cruz de Nero, ou pé de galinha, ou pé de duende. Este símbolo ele era utilizado na Idade Média como um símbolo ligado a Satanás, a todas as seitas satânicas. Isso é muito significativo. Ele foi trazido de volta para a sociedade por um ateu chamado Bertrand Russell. Esse indivíduo, no ano de 1958, ele introduziu esse símbolo
com o intuito de lutar contra a corrida armamentística. Era um grito pela paz. Contudo, como ele era ateu, ele chamou esse símbolo de paz sem Cristo. E esse símbolo foi, mais para frente, posteriormente, usado pelo movimento hippie e é usado até hoje por todos aqueles que lutam pela paz. Só que a palavra de Deus diz que não existe paz sem Cristo. Por quê? Porque Cristo é o príncipe da paz. Somente Cristo pode estabelecer equilíbrio dos homens para consigo mesmos, dos homens para com Deus e dos homens para com seus semelhantes.